Está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade, um grande time de profissionais para trazer com credibilidade informação para a sua noite. Eu tenho o privilégio de receber aqui um convidado muito especial nessa noite, Dr. Juliano Brustolin, da Brustolin e Mansur Advogados e Associados. Ele que é um advogado jovem, porém com uma vasta experiência, alguns processos polêmicos, inclusive, aí, defendidos de sua defesa, e vai falar aqui hoje sobre um caso que salvou nós cuiabanos, né, doutor? Sim, Muito muita gentileza sua, Paula, bem-vinda! obrigado. Tem só um pequeno adendo, Brustolin e Mansur Advogados É Associados. É isso. diferente, tem concorrente no Google. Maravilha. Doutor, fala um pouquinho para nós sobre a sua trajetória para a gente iniciar esse bate-papo, né? Como que você iniciou na advocacia, em quais áreas você atua, quais são as suas paixões? Porque assim como a medicina, né, que a gente Sim. lidar com várias especialidades, a advocacia também oferece um campo muito vasto de atuação. O que mais mexe com você, o que mais te move na advocacia, o que fez você escolher essa profissão, ou você foi escolhido para viver essa profissão? Bem, eu gosto de brincar que ninguém nasce querendo ser advogado, né? As pessoas nascem querendo ser bombeiro, policial, médico, astronauta, nunca advogado. Por que não? É porque talvez o nosso país, a imagem jurídica seja muito pautada no promotor de justiça, no juiz, né? Não tem Verdade. tanta ênfase no advogado, até porque em nosso país é uma profissão que, por causa de alguns profissionais, tem até um estigma negativo. Eu acabei me tornando advogado a partir de uma experiência que eu tive na faculdade que me levou a ser assessor de magistrado, depois de promotor. E aí eu vi que o concurso, que era aquilo que eu sempre quis até então, eu queria fazer concurso para ser magistrado, quer ser juiz, não me pegaria mais. Mudei meu objetivo. E isso casou um pouco com o meu posicionamento na minha vida naquela época, né? Porque por mais que a pessoa tenha o objetivo de fazer o concurso, quando o acadêmico de direito forma, a primeira coisa que ele tem que fazer para ele utilizar o diploma dele é fazer a prova da OAB, né? Porque senão ele não tem trabalho, não tem profissão. Então, até mesmo um concurseiro no início da carreira precisa ser advogado. E quando chegou a minha vez de passar por isso, eu percebi que eu tinha vocação, eu gostava, eu me apaixonei realmente pela advocacia. Ai, que bênção. É tão bom a gente fazer algo que a gente é Sim. apaixonado, né? Faz com gosto. Você pegou casos ainda na faculdade, né? Quando É, você ainda era estudante, você pegou casos conhecidos aqui no nosso estado. eu era um. Eu talvez tenha sido o estereótipo do acadêmico chato por Ah, algum tempo, porque até mesmo quando eu era estagiário, em um escritório de advocacia, eu convenci os sócios do escritório a me permitirem entrar com uma ação popular, né? Uma ação popular que na época visava impedir que o governo do estado comprasse doces e guloseimas numa Páscoa. Parece que faz. vamos falar claramente, ovos de Páscoa superfaturados. É, sim, Ah, tem isso. ah, E hoje, assim, eu me surpreendi como faz tanto tempo, né? Porque foi em 2020 isso. E eu ainda não tinha OAB, eu tava naquele limbo de pegar o registro e tal, e veio a pandemia, né? Então, naquela época, o governo do estado declarou que não tinha dinheiro para comprar cesta básica para as famílias que eles assistiam, né? Eles tinham uma espécie de Bolsa Família do estado na época, mas eles tinham dinheiro para comprar esses ovos de Páscoa para distribuir para crianças carentes aqui em Cuiabá. Então, eu entrei com uma ação popular para tentar fazer o governo não gastar com ovo de Páscoa, mas sim comprar cesta básica. Repercutiu um pouco na mídia, de um modo que um deputado, na época, tomou conhecimento, ele fez muita mídia em cima disso e o governo acabou voltando atrás. Então a minha ação foi boa, já alcançou o resultado, mas não pela via judicial. A repercussão do caso fez com que o governo voltasse atrás e o problema foi sanado e eu acabei desistindo da ação porque ela perdeu o objeto. Mas a minha trajetória assim nessas ações de impacto político, né, são nessas. que Começa desde benção. aí. Que bom, né? Ainda bem que nós temos profissionais corajosos, né? Igual você, que gostam de pegar esses desafios. Em prol do próprio patriotismo, né, doutor? Em prol da sociedade. Por falar em patriotismo, você fez um ato heróico, né, com o caso do Emanuel Pinheiro, ao atuar no caso do empréstimo de 139 milhões solicitados pelo ex-prefeito, né? Pelo atual É prefeito, pelo né? atual prefeito contra o Que ex-prefeito. tá já, exatamente, que já está aí de saída, de Sim. despedida. Conta pra gente como que foi atuar nesse caso.
E quais foram os desafios para você e como que você se sente aí conseguindo libertar os cuiabanos dessa dívida enorme? A gente resolveu um problema da Hoje estaria cidade, em né? quanto essa dívida, doutor? Segundo a perícia prévia, está indo para 4 bilhões a dívida do município. A LOA, que foi aprovada esse ano, mas agora já o Abílio, o futuro novo prefeito, pediu para revogar, é de 4,8 bilhões. A arrecadação seria em tese. Então a dívida do município se aproxima da arrecadação do município. Isso vai dar um problema muito sério, porque o município tem um limite legal para se endividar, né? E como nós já passamos o limite, essa operação seria absolutamente danosa para a gente. Embora o então prefeito Emanuel Pinheiro queria dizer que não seria. Bem, devido a essa minha trajetória de combate assim, a esses problemas públicos, geralmente gerados por políticos, né? Um amigo advogado, que até ia ser candidato a vereador, o senhor Cristiano Nogueira, me procurou para ajudá-lo a entrar com uma série de ações, né, contra a prefeitura para problemas que nós temos na cidade. Eu pessoalmente já entrava sozinho, mas ele queria também participar dessa minha caminhada, né? Então nós começamos a entrar com algumas ações. Primeiro contra asfalto precário, principalmente na região do bairro do Parque Atalaia, ausência de medicamento em PSF, até mesmo profissionais de saúde em PSF, e teve essa situação do empréstimo. A situação do empréstimo ficou muito emblemática porque o prefeito fez uma tramitação muito rápida desse projeto. Ele enviou para a Câmara de Vereadores na segunda-feira, na sexta estava aprovado. Então, todo aquele... Assim, não é só questão de ser no final do mandato, mas também os requisitos técnicos e até mesmo os estudos de comprovação, a documentação para justificar o porquê da obra, o porquê do empréstimo, estavam deficitários. Não existiam justificativas para fazer aquele empréstimo, porque só dizia assim, o empréstimo vai servir para fazer 5 obras. Só que não tinha... É que as pessoas não sabem disso, mas quando toda obra que o governo vai fazer, ele tem que dar uma justificativa de qual que é o problema, por que tem que fazer a obra, quem é beneficiado, onde vai ser beneficiado e como que aquilo vai ser pago, né? Então, Sim. tem que ter o custeio. Então, foi tão rápido o projeto que ele não fez uma justificativa fundamentada. Isso foi o que nos acendeu o alerta no primeiro momento. Depois, ao acompanhar o histórico de tramitação na Câmara, nós tivemos conhecimento que existiam, dentro mesmo dos órgãos de controladoria da Prefeitura, algumas opiniões divergentes. Tinha um parecer, que inclusive nós usamos no processo, que dizia que o gestor público municipal deveria ter cautela com aquela operação. Isso aí nos acendeu a segunda luz, e quando nós fomos investigar, nós chegamos na situação da dívida. Porque todo mundo sempre falava que o município estava endividado, né? Mas ninguém nunca tinha um número. E como as contas do prefeito Emanuel Pinheiro para o ano de 2023-2024 não foram aprovadas ou rejeitadas, a gente não sabe de fato quanto vai ser a dívida do município para esse exercício. Não foi aprovado. O TCE ainda não se manifestou a respeito. No momento, eles têm uma nota manifestando para que a Câmara julgue pela não aprovação das contas, né? Mas até agora não tem nada de concreto. Ele, inclusive, pode recorrer lá no TCE e justificar o gasto de forma que a nota do TCE torne-se positiva. Então, a gente talvez nunca saiba se o município está devendo realmente os 4 bilhões. Porque, novamente, como município, o orçamento público é complicado, porque nesse momento talvez as pessoas já estejam sabendo que assim como esse empréstimo nosso foi cancelado, o município já está com planos para fazer novos. Então, assim, até mesmo o próximo gestor pode fazer uma operação que torne o balanço Só me positivo. tira uma dúvida, doutor. Para fazer um empréstimo dessa magnitude, a Câmara de Vereadores tem que aprovar. O rito técnico é o seguinte, a Câmara tem que dar um aval, que é basicamente todo vereador... Passa pela Câmara primeiro, um Sim, empréstimo desse. Passa pela Câmara. Cada vereador que tem na tribuna e fala assim, eu aprovo o empréstimo, esse é o aval. Só que o empréstimo ele é regulamentado por um projeto de lei complementar. Então o prefeito faz uma lei, que é uma lei que diz, esse dinheiro vai ser para fazer esse empréstimo. Aí como que funciona a regulamentação do empréstimo? É pela lei complementar, que é a lei acessória, a lei que disciplina a lei principal. E é a lei acessória que realmente é onde fica a operação. E nesse caso, nessa ocasião, a Câmara, todo mundo votou a favor. Teve só Então, teve uma abstenção só? uma abstenção. Se não me engano, foi a vereadora Maisa Leão. Mas é uma situação engraçada, né? Porque ela se abstém no aval, mas aprova o projeto. Então, assim, todos os vereadores, embora eles queiram falar que se arrependeram do voto, todo mundo aprovou.
Todo mundo aprovou sabendo que era próximo do final do mandato, todo mundo aprovou sabendo, naquele momento que já existia a nota pela não aprovação das contas por parte do TCE, todo mundo já aprovou sabendo, inclusive naquele âmbito da eleição para prefeito em Cuiabá, de que a dívida era muito alta. Inclusive o governador do estado chegou a falar que nunca viu tanta briga por uma coisa quebrada como a prefeitura de Cuiabá, né? É inegável, todo mundo que mora em Cuiabá sabe, todos os políticos falam que quem assumisse pegaria uma prefeitura acabada. E mesmo assim, todo mundo falava que era contra o empréstimo e o empréstimo foi aprovado. É estranho, né? Pois é, doutor, estranho e é algo que não dá para muito, só no Brasil mesmo, né? É só no Brasil. Doutor, e como que se deu a sua intervenção, né? Porque já tinha ali a aprovação da Câmara, né? Tanto que já estava indo para o projeto de lei, né? Tem que ter um. E você, como é que se deu essa intervenção de vocês para impedir esse empréstimo? Quem que fez essa solicitação jurídica para poder ter esse impedimento? Fomos nós. Como eu estava dizendo para ti, é que eu sei que eu O acabei Cristiano dando... Nogueira. Eu acabei dando muita informação, mas Aham. eu tinha um projeto de ter essas ações com o Cristiano Nogueira. É porque aqui você está falando para público leigo, não só para juristas. Sim. Então o doutor vai ter que explicar bem explicadinho. Tá, o Cristiano Nogueira, ele foi candidato a vereador, ele também é advogado, ele foi ouvidor da defensoria e eu conheci ele na advocacia. Então nós tínhamos um projeto de fazer algumas intervenções comunitárias, né? No meu escritório eu faço isso via pro bono. Há algumas ações populares para ajudar pessoas carentes. E aí chegou essa situação do empréstimo. Só que é um trabalho muito hercúleo, nós tínhamos que caçar documentos, porque, vejam bem, não é tão fácil obter toda essa documentação. Então foi um trabalho a quatro mãos, que nós tivemos que fazer para ter as provas para abrir com o processo. A gente estranhou, de fato, que foi muito rápida a tramitação. Entrou na segunda, aprovou na sexta. A gente estranhou o fato de que era muito próximo do final do mandato, nós tínhamos dúvidas se seria legal ou não, porque foi muito rápido. E conforme a gente foi investigando, pedindo requerimentos via a Lei de Acesso à Informação, que é o requerimento padrão, nós fomos descobrindo que a situação é gravíssima. E aí foi quando a gente falou, não, vamos entrar com a ação. E entramos com a ação. Nós entramos com a ação, se eu não me engano, acho que 15 dias depois que o projeto foi aprovado, no máximo 15 dias, não me recordo agora a data. Num primeiro momento, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a promotora do caso, ela foi contrária à concessão da medida liminar para habilitar o empréstimo. Nesse meio tempo, repercutiu na imprensa. E aí entra aquilo que eu falei para você, Paula. Todo mundo criticava o empréstimo, mas ninguém fazia nada. Até que o juiz do caso, que é o Dr. Bruno de Oliveira Marques, concedeu a liminar e a gente conseguiu vetar o empréstimo, obrigar a prefeitura a não contratar o empréstimo. E quais foram os principais argumentos jurídicos apresentados por vocês para barrar esse empréstimo? Bem, em síntese, essa situação da questão do mandato, é muito próximo do final do mandato. A dívida do Já era um fator. Já é um fator. A lei de responsabilidade fiscal veda o gestor público a fazer uma operação financeira. Que é como se ele fizesse a dívida te autossaindo. Deixar para o próximo. Não pode deixar uma dívida para o próximo gestor. Ele tem que ter um custeio a longo prazo. Ele não tinha um custeio. Ele simplesmente fez uma dívida organizada que o município pagaria em 15 anos, mas assim, acaba sendo para o próximo. Tudo bem, esse é um ponto, é discutível essa questão de como o próximo paga. Mas aí cai no outro ponto. A dívida do município hoje, ninguém sabe falar o quanto vai ser. No momento que a gente distribuiu a ação, estava em 2 bilhões. Hoje o pessoal já fala em 4. Então ela só aumenta. Nisso, a outra situação é a falência da prefeitura na Secretaria de Saúde, né? Teve até intervenção da Secretaria de Estado de Saúde na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, de modo que isso mostrou o quanto a prefeitura está quebrada, porque talvez as pessoas não saibam, mas o órgão que mais tem dinheiro em qualquer esfera, seja federal, estadual, municipal, é a Secretaria de Saúde. E se lá está sem dinheiro, tem médico com salário atrasado, não está tendo remédio, aí é o indício máximo de que a prefeitura está com problemas. Então a gente levou tudo isso para o juiz e nós mostramos que ele também não obedeceu os critérios técnicos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A tramitação tinha sido muito rápida, ele não deu a justificativa de como ele ia pagar o empréstimo, para que ia ser a obra, qual que era a finalidade. Ele também não explicou, no caso da obra do Contorno Leste, porque uma das obras desse pacote de empréstimo, ele dizia que era finalizar a obra do Contorno Leste. É aquela avenida que tem lá perto do Osmar Cabral, para quem não sabe. Essa obra já
está parcialmente concluída e ela já foi licitada para ser feita toda, integralmente. Então, assim, ele não poderia pegar uma nova operação de crédito para terminar uma obra que ele já fez, que ele já pagou, entendeu? Porque ele pagou para entregar pronta e ela não está pronta. Então, ele tem que explicar também por que isso aconteceu. E ele não explicou. Então, esse também foi mais um motivo. Argumentos tinham muitos, Tinham né, muitos, doutor? né? É aquela situação, né? É Ai. o prefeito que a gente, assim, concorda muito com o que ele faz, mas é estranho, né? Não vou ser eu que vou criticá-lo aqui. Quais desafios legais ou políticos surgiram durante esse processo? Porque mexer com um processo de origem pública, né, doutor, como esse, né, que mexe com a administração pública, você está mexendo com alguém que está no poder. A gente sabe que existem muitos manejos ali, né? Existem muitas formas de articular para se favorecer. Quais foram, assim, os principais desafios que vocês tiveram O principal desafio nesse sentido? foi obter a documentação, porque um dos problemas das ações populares no Brasil é o nome do tipo de ação, né? Ação popular é aquela ação que qualquer cidadão pode entrar para proteger o patrimônio É como público. se fosse pública. É uma ação pública. O Ministério Público, quando faz esse tipo de ação, chama de ação civil pública. Quando é uma pessoa, um ente privado, Sim. faz uma ação desse tipo para proteger o patrimônio público, chama ação popular, porque é um cidadão. Então, qualquer pessoa pode pedir, mas ela tem que ter Não há sigilo. Não há sigilo. O único requerimento é que ela tenha advogado, porque no Brasil é necessário ter advogado para entrar com esse tipo de ação. Então, continuando. Como nós estamos fora da administração pública, né, era difícil e sempre vai ser difícil para qualquer pessoa que entre obter os documentos, porque você tem que ter ata, você tem que ter o histórico, você tem que ter o projeto de lei, então você tem que fazer os requerimentos, e muitas vezes a tramitação disso é muito lenta ou até mesmo não te fornecem, né? Ou se fornecem, como foi no nosso caso, você vê que é tipo insuficiente. Você fala, nossa, será que eu recebi tudo? O nosso principal problema foi esse. Só que concomitou com a Prefeitura de Cuiabá estar sendo auditada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Então, quando nós constatamos que a documentação da própria Prefeitura mostrava que a Procuradoria do município recomendou ao prefeito para ele ter cautela, aí a gente pensou assim, não, se a própria Procuradoria, que é um órgão apartidário, né, porque é um servidor público de carreira lá, que escreve, prefeito, tenha cuidado, temos um problema em vista. A gente não teve dúvidas, né? Como a prefeitura estava sendo auditada pelo TCE, a gente foi no TCE, pedimos para o conselheiro Novelli acesso ao processo e a gente teve praticamente todos os relatórios que nós precisávamos. Perfeito. Consequências evitadas, né? Quais teriam sido as consequências financeiras e sociais para o município caso o empréstimo tivesse sido aprovado, doutor? É possível que esse empréstimo fosse a pá de cal nos serviços públicos de Cuiabá, porque ele acarretaria um gasto a longo prazo muito grande para o município. Hoje o município já está deficitário em muitas áreas e vocês veem que o cidadão vê a falência dos serviços públicos de várias formas. Por exemplo, falta médico onde tem que ter médico, falta remédio onde tem que ter médico. Eu sei que historicamente no Brasil é complicado falar sobre falta de remédio e médico em estabelecimentos do SUS, né? Mas Cuiabá nunca foi tão problemática, porque falta, inclusive, Falta o o básico. básico, obras de saneamento básico, Falta o drenagem. básico do básico. A Cuiabá nunca teve ruas tão esburacadas. Antigamente você tinha, por mais que fosse problemático isso, você via pelo menos a prefeitura regar o canteiro central das avenidas. Praças e parques abandonados. Eu dou esse exemplo que eu acabei de dar, Paulo. Eu moro aqui há muitos anos já. Eu moro desde que eu tenho 8 anos em Cuiabá. Eu tenho 28 hoje. E eu lembro que a prefeitura, sempre na época da seca, passava com um caminhão-pipa regando o canteiro central. Desde o início do segundo mandato do prefeito Emanuel Pinheiro, eu nunca vi. Eu não estou dizendo que ele pode não ter feito em algum momento, mas eu nunca vi. Eu nunca vi mais regar. Não existe mais aquele cuidado que tinha. A Cidade Verde morreu, né? Ela morreu pela seca. A gente não tem dinheiro nem mais para pagar o diesel do caminhão que rega as plantas. Então, assim, tem buraco, falta médico. É uma calamidade a cidade hoje. Como que o impacto desse caso ele foi percebido pela população e pelas autoridades locais, né? Foi um caso de repercussão nacional. Sim. Né? Vários
estados ficaram sabendo do ocorrido aqui, como outras notícias que aconteceu, né, que a gente ficou sabendo nacionalmente também. Sim. Mas como que o impacto desse caso foi percebido pela população e pelas autoridades, no seu ponto de vista, doutor? Bem, sendo muito sincero, nenhum político me ligou parabenizando, nem quis tirar foto. Pelo menos eu fiquei sabendo que foram falar de você ainda, né, doutor? Se falarem mal de mim, eu vou ser o último a saber, mas Ah, o que eu doutor. posso assegurar é que existia um site de notícias que divulgou a minha foto da minha sócia, Carolina Mendes Mansur, e do Cristiano Nogueira, e nós fomos parabenizados por cidadãos, né? Pessoalmente, vou dizer assim, até por colegas advogados, o pessoal me ligou parabenizando, e eu achei legal, por exemplo, no meu prédio, onde fica meu escritório, o meu porteiro me parabenizou. Ele disse pra mim que eu salvei Que a legal. cidade. E eu quero te dar os parabéns Ah, também. muito obrigado. Obrigada, viu? Era pra gente estar pior. Não, eu brinco que nós salvamos a cidade de um problema, né? Glória a Deus, doutor. Ainda bem que Tem nós temos vários. heróis aí da vida real, né? Que se destinam, que se colocam à disposição para fazer isso pela população. Eu falei para você o dia que eu tive lá, doutor, você não tem medo? Você falou, Tem. que bom, tem não. Mas parabéns, tá? Um jovem corajoso, por isso que vem escrevendo uma trajetória jurídica, né? Jurista tão bonita, tão admirável, né? Você tão jovem, mas já com uma bagagem, com processos com grande relevância, né? E isso é muito especial, chega a ser assim, inspirador para esses jovens que estão na faculdade ainda, estão saindo da faculdade. É nesse tipo de profissional que nós temos que se inspirar, sabe? Pessoas que buscam fazer a diferença, que são corajosos, são audaciosos, que pegam essas pedreiras pelo caminho mesmo, assumem a responsabilidade e fazem bem feito aí, exercem com maestria a advocacia. Ética e atuação jurídica, doutor, nossa pontuação de agora. Como equilibrar técnica jurídica e ética em casos que envolvem interesses públicos tão sensíveis? Porque a gente sabe que a mídia é um veículo, a mídia são veículos muito manipuladores, né? Sim. Existe uma manipulação, um manuseio muito grande, né? Isso eu vou falar porque vai me favorecer, isso não. Mas no seu caso, como um advogado, né, em prol de uma causa tão específica, tão de grande expressividade, como separar, como equilibrar a parte técnica, jurídica e a ética nesses casos que envolve? Porque eu tenho certeza que você deve, no meio do período desse processo aí, ter encontrado pessoas bem oportunistas, né, que queriam surfar na sua onda, outros que queriam, às vezes, tentar mudar Algum você tipo. de Sim. lado, ter algum benefício. Então, como Sim. manter? Olha, eu digo que isso talvez venha do meu idealismo, né? Eu cresci sendo o tipo de pessoa que fala assim, nossa, por que ninguém faz nada sobre isso, sabe? E isso é uma das coisas que eu faço como advogado, né? Eu vejo a advocacia como um munus público. Porque no Brasil, querendo ou não, até mesmo a pessoa que tem um grande acesso à informação, muitas vezes ela não utiliza o seu capital cultural, até mesmo social, para resolver algum problema. No Brasil, a gente sempre deixa por deixar, né? Todo mundo critica o político corrupto, nem todo mundo vota certo. Então, a ética, para mim, nesse caso, foi isso. Todas as vezes que eu fui abordado por essas propostas não republicanas, ou até mesmo pelo esse jogo de interesses, eu sempre me lembrei desse meu ideal íntimo, que era eu não posso falhar, não posso mudar de lado, porque eu estaria traindo a mim mesmo. Porque eu sempre fui a pessoa que pensava, cara, eu tenho que mudar isso. Eu já empreitei várias ações populares. A primeira que eu tive real sucesso e fiz algo realmente muito bom foi essa. Eu não fiz porque eu tinha interesses obcusos, assim, eu não tenho interesse em ser político, não tenho projeção, eu não ganhei um centavo com ela, na verdade, sendo muito sincero, só me prejudiquei. Gasta financeiramente, não é só é o gasto de tempo, né? Não, Energia. assim, as pessoas acham às vezes que o advogado ganha dinheiro com isso. Não, eu só tomei pauladas. Quem vai lembrar até sair a decisão do juiz os próprios vereadores que votaram a favor criticaram a gente na imprensa. Toda a comunidade assim política ficou contra nós. Eu sou advogado eleitoral, inclusive. Posso dizer, manter-me fiel a essa causa por um bem público, inclusive me fez perder cliente. Porque eu não coaduno com isso. Não cogitaria Não, agir diferente. é o que eu realmente disse. Se eu tivesse aceitado, eu teria traído a mim mesmo, e isso foi algo que eu não admito. Qual foi o maior aprendizado desse caso específico?
Eu aprendi na prática que o advogado precisa ser paciente. Sim, em síntese é isso, porque, por exemplo, é uma ação que gera angústia, né? A partir do momento que a gente distribui, a gente tem angústia para ter liminar, a gente tem angústia quando o Ministério Público manifesta contrário a gente, às vezes. A gente tem angústia quando o juiz demora para decidir, a gente tem angústia se a gente vai conseguir ou não alcançar o objetivo, que é, no caso, era impedir o empréstimo. E a gente tem angústia também quando a gente tem dúvida se aquela escolha é certa. Porque, como eu disse para você, o custo pessoal e até profissional desse tipo de ação ele é muito alto. Talvez um dos grandes problemas do Brasil seja que faltam pessoas corajosas para ir em frente nessas questões, né? Porque tem muita gente boa nesse país, muita gente que pode mudar o país. Eu fui só um cidadão, né? Junto com meus colegas que fizemos o nosso trabalho de formiguinha, né? Nós resolvemos um problema da cidade. Tem vários. Eu ainda tenho ações em outras coisas, mas sendo muito sincero, talvez só esse problema fique resolvido. Ah, mas vai acontecer, vai ter mais vitórias por aí, doutor, tenho Amém, certeza. recebo, tomara. Que conselhos você deixaria a outros profissionais que enfrentam desafios jurídicos em defesa de interesses públicos, doutor? Bem, eu recomendo que a pessoa seja muito fiel às suas convicções, ela exercite a paciência, assim como eu estava dizendo, porque realmente é muito importante o advogado ser paciente. A advocacia por si só já é desafiadora por vários motivos, dentre eles, às vezes, essa ansiedade por ter o sucesso, ter a medida liminar, ter o reconhecimento público. Eu diria que a pessoa deveria ficar fiel à meta, né? Que é fazer o bem público e ser paciente para alcançar isso. É simples, porque se você querer equalizar muito, você surta no meio do processo. Verdade, É doutor. muita pressão que esse tipo de processo gera. O que que os cidadãos podem fazer para acompanhar e cobrar mais responsabilidade, no caso, em decisões políticas como essa? Como nós, cidadãos comuns, podemos estar a par dessas situações, acompanhar de perto, e ajudar, né, para que decisões políticas como essa não sejam tomadas, para que a gente possa, de alguma forma, intervir. Olha, eu sei que para pessoa que trabalha é muito difícil ela acompanhar o dia a dia do político, até porque a gente no Brasil a gente tem um certo afastamento do político, né? Então, assim, no interior do Mato Grosso, eu não sei se as pessoas na capital sabem, mas é comum que as sessões na Câmara sejam à noite para que os cidadãos possam ir. Sim, eu vim de Barra do Garça, interior, as sessões são à noite e aberta ao público. Não, em Cuiabá, quase todas são também abertas ao público, só que assim como na Assembleia, a Câmara funcionam de manhã no horário comercial. Então, assim, é feito para ter um quórum reduzido mesmo. Isso é um primeiro motivo, né? Sim. Para a pessoa acompanhar e fiscalizar de perto, ela teria que, muitas vezes, Se ausentar do trabalho. perder um dia de trabalho para ir lá ver o seu constituinte, né, seu político. Então, eu diria, assim, sendo muito objetivo que as pessoas acompanhassem os sites não da prefeitura, porque não que o da prefeitura não seja bom, mas é que onde realmente a gente vê a prefeitura dialogar e trabalhar é na Câmara. Então, assim, a nível estadual é importante ver o que está sendo votado na Assembleia Legislativa ou na prefeitura do seu município, através da Câmara Municipal. Tem site lá que eles mostram a pauta, o que vai ser votado, o que não vai ser votado, quem votou e como votou. Porque, assim, muitas vezes a gente se surpreende. Tem um político que vota contra uma coisa e faz um vídeo dizendo que votou a favor, entendeu? Então é muito bizarro quando a gente olha o histórico da votação de fato e a gente pega o vídeo do político falando nas redes sociais, né? Assim, às vezes o cara fala, ou a candidata fala assim, eu votei a favor dessa medida porque é boa pro povo, e a pessoa votou contra. Então, assim, É, essa questão midiática do político é muito complicada. Se você for pegar o demais. histórico de votação, você sempre se surpreende. Com certeza. O que que podemos esperar do Dr. Juliano Brustolin nos próximos anos? Olhando para aquela câmera ali. Eu pauto a minha vida por um jurista e advogado já falecido, né, o Dr. Saulo Ramos. O Dr. Saulo Ramos dizia que o advogado deve sempre se pautar pelo munus público dele, pelo seu senso de dever, pelo seu senso de justiça, que isso é uma questão pessoal, mas quando o advogado ele tem um bom senso de dever e um bom senso de justiça, ele consegue fazer coisas boas através do seu trabalho. Então, eu espero continuar atuando e tendo sucesso nesse tipo de ação, nessas ações de interesse público. E a nível pessoal, eu espero
ansiosamente pelo dia em que eu passarei a não usar mais relógio. Porque a vida do advogado é muito voltada a prazo, né? Então o relógio é o nosso maior inimigo. Com certeza. Ai, doutor, muito bom receber você aqui. Um jovem advogado, muito intelecto, esforçado. Obrigada aí por ter salvo a pele do nosso cuiabano. Se vocês não conheciam ainda o responsável por esse caso, vos apresento. Dr. Juliano Brustolin, junto com o doutor Cristiano Nogueira, né? Não, na verdade a ação é... Cristiano Nogueira é o nosso cliente, no caso. A ação foi feita por mim e pela minha sócia, a doutora Carolina Mendes Mansur. Carolina Mansoura, exatamente, esposa do Dr. Rodrigo. Doutor De Rodrigo. Jesus, vocês não sabem, psiquiatra. Muito bom, parabéns pelo seu trabalho. Que Deus continue te dando cada vez mais discernimento, sabedoria, força, coragem, né? Para que Coragem, você principalmente. continue assim, destemido nessa jornada tão bonita que é a jornada de advogar. Você disse no início da entrevista que poucos, né, se aventuram nesse universo da advocacia hoje, com tantos cargos, assim, cargos públicos, né, que nós temos, tantas ofertas de cargos públicos, mas eu admiro quem se dispõe a advogar, a servir, porque o advogar é uma forma de servir igual à medicina, né? E eu acho muito bonito. Próximo, porque o Brasil tem, talvez seja o país do mundo que mais tem advogados, né? Quer dizer, assim, no sentido de pessoas inscritas na ordem dos advogados, mas advogados de fato, pessoas que trabalham Que estão na nativa, ativa. o número é bem menor. Sim, mas parabéns, viu, doutor? Muito obrigado. Para quem quer acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual o Instagram de vocês? O Instagram é @Brustolin_EmansurADV. Nós temos site também, Brustolin Mansur. Pode deixar o site. Vamos colocar aí, Marcão. www.brustolin_mansur.adv.br. O doutor atende hoje lá no American Plaza. Não, o nome do prédio é Plaza América Mall. Sala? Sala 14, ele fica no bairro Jardim das Américas, Pertinho. próximo daquela igreja católica que tem lá. Obrigada, doutor. Espero tê-lo aqui em breve. Obrigado pela sua participação. Vocês que nos acompanharam em mais uma transmissão do Dr. Cash, eu falo sempre que a informação só começa aqui. Ela continua em vocês a partir do momento que você compartilha, replica essa informação com amigos e familiares. Eu espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, em mais uma transmissão no nosso Dr. Cash. Até lá.